queria convidar os irmãos a favor abrir as suas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 41, ao versículo de número 47. Nós vamos fazer uma reflexão sobre 5 dicas para você manter a fé acesa no seu coração. Está ouvindo, está dizendo? Vou dar 5 dicas, segundo a Bíblia, para manter a fé acesa no seu coração. Deixa eu ler o texto aqui, depois a gente faz a introdução e vamos entrar a explicar essas dicas, porque nós estamos preocupados com a vida espiritual dos irmãos da igreja. Essa é a palavra do Senhor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sem alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, apresentavam-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus se digne a nos abençoar nesta noite com querer na sua palavra. Faça a oração agora a você. Peça que Deus, graciosamente, fale a sua alma nesta noite, através do seu Espírito, de sua palavra. Porque eu confesso que eu não tenho essa capacidade. Eu posso falar aos seus ouvidos, através da voz amplificada nesse sistema de som. Daí para dentro, é uma obra exclusiva da graça de Deus. E felizes são aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, essa voz poderosa e cheia de majestade. Pai querido, nós queremos te agradecer por estar na tua casa nesta noite, celebrando o Senhor, nosso Deus, tributando o culto que lhe é devido. Queremos te agradecer por esse privilégio, por esta oportunidade. Rogamos a tua bênção para a tua igreja nesta noite, que se encontra aqui nesse santuário reunido em nome de Jesus, para ouvir a tua palavra, ser servido a falar nossas almas que tanto carecem de ti, através das sagradas escrituras. Abençoa os teus filhos, estende esta bênção para todos os seus familiares, pedimos pela nossa igreja em toda a sua extensão, esse ministério continue crescendo, prosperando de uma forma sadia, tudo para a glória de Deus. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. E que aqui, em seus celulares, preste atenção. Querido, dentro do programa Redentor, estava previsto que um dia Deus iria derramar o seu Espírito sobre a sua igreja, inaugurando-a na sua expressão local, visível. E isso aconteceu no dia de Pentecostes, ou melhor, não do dia de Pentecostes, aquela celebração, aquela festividade anual de Israel, naquele dia especial na vida daqueles 120 irmãos que estavam reunidos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de 50 dias, que ele passou 40 dias conosco, depois de ressurreto, depois de 10 dias, o Espírito desce sobre a igreja, como nós já cantamos aqui. O texto diz que estavam todos reunidos numa assembleia como esta, assentados, não sei se estavam ouvindo a pregação, cantando, orando, não sei, só sei que diz ali, de repente surgiu um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa, e cada irmão via sobre a cabeça do outro línguas como o de fogo, e dele todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aquele ruído, aquela zoada na linguagem nordestina,
despertou a atenção da cidade de Jerusalém e dos que estavam no santuário. Todo mundo correu para aquele local e perguntaram o que estava acontecendo, porque diz a Bíblia que cada uma pessoa estrangeira que estava em Jerusalém estava ouvindo falar das maravilhas de Deus através de um daqueles 120 irmãos na língua que ele era nascido. Aí estava o milagre de Deus acontecendo e eles perguntaram o que é isso dizer. Então deu ensejo a Pedro se levantar no meio daquela comunidade e entregar um poderoso sermão que se encontra no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E é bom que você pudesse ler em casa. E quando Pedro faz a sua pregação, as pessoas presentes, pelo menos 3.000 delas, perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro deu as instruções necessárias e diz a Bíblia que aceitaram a palavra, quase 3.000 pessoas foram batizadas, e aí começou já a igreja na sua expressão local, visível, funcionando na cidade de Jerusalém. Se você olhar os versículos seguintes que eu li para os irmãos aqui nesta noite, vocês vão observar que aquela comunidade era uma comunidade diferenciada. Alguma coisa aconteceu na vida daqueles amados irmãos que viviam uma vida intensa na sua devoção a Cristo, ao Evangelho. E nessa noite, irmão, eu queria com você extrair algumas coisas interessantes aqui para que a gente pudesse espelhar, porque nós estamos vendo hoje uma igreja encharcada com as coisas deste mundo. Nós estamos vendo uma igreja que está olhando muito para baixo, para as coisas desta terra, quando não é esta a vocação da igreja. Deus nos chamou para nós vivermos no coração dos céus e não aqui na terra, mas infelizmente esta é a grande realidade que a igreja está vivenciando e preocupa aquelas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, essa situação da igreja faz a gente ficar um pouco assustado, porque estamos percebendo que o fervor, a alegria, o prazer de estarmos juntos, adorando ao Senhor, cultuando, está fugindo do nosso coração. Isso é sintomático. Eu sei que muitos aqui estão experimentando esta terrível realidade que não tem mais prazer nas coisas de Deus. Isso tem que ser administrado. Se você é um cristão genuíno, você precisa administrar essa grande questão. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos pedir a Deus misericórdia para que o nosso coração seja aquecido novamente, para a gente viver uma vida intensa para a glória de Deus. E nós somos cristãos, somos agora membros da igreja do Senhor e somos vocacionados por Deus para isso. Então vamos olhar aqui o texto, irmãos. A primeira dica que eu queria compartilhar com vocês é a questão: seja um crente perseverante. Amém? Seja um crente perseverante. Não desista com facilidade. Não deixe de fazer aquilo que você deve fazer à luz das Sagradas Escrituras. O texto diz, irmãos, olhando para a fotografia daquela igreja que iniciou sob a orientação e o poder do Espírito, o texto diz: e perseveravam. A perseverança é a necessidade minha e sua. Às vezes nós começamos as coisas bem, mas não conseguimos terminá-las bem. Quando a Bíblia diz: é melhor o fim das coisas do que o começo delas. E às vezes na igreja nós começamos a perceber muitos irmãos amados do Senhor que outrora viviam a vida intensa, hoje vivem caindo pelas tabelas, vivem sendo arrastados. Vive uma vida, irmãos, assim, opaca, uma vida sem entusiasmo, sem gosto, sem prazer. Alguma coisa aconteceu na vida desse cristão. E uma das coisas, com certeza, foi a falta de perseverança. Nós, quando chegamos no final do ano, para mudar para o ano novo, a gente faz promessa a Deus,
renovo os nossos votos. Senhor, agora eu não vou mais perder uma reunião da igreja, eu vou entregar o meu dízimo ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, e passa-se janeiro, fevereiro, março, abril. Daqui a pouco o crente está totalmente descompromissado com aquilo que ele deveria ter sempre dentro do seu coração. O texto diz: e perseverava. Perseverava em quê, irmão? Na palavra, na doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa que nos apresenta aqui diante de nós, quando a Bíblia fala essa ênfase na doutrina, na palavra de Deus, que os irmãos a têm em mãos, que os irmãos, graciosamente, Deus a abençoou, entregou a este país, entregou em língua portuguesa do nosso Brasil, inúmeras versões da Bíblia. Nós temos o texto sagrado, temos a voz de Deus falando no nosso coração, temos a Bíblia em casa, às vezes até lá na cômoda, aberta no Salmo 121, 91, 23, assim por diante, mas nós não estamos perseverando em ler, meditar na palavra de Deus. Isso faz a nossa alma definhar, porque a minha alma, a sua alma, ela não vive, irmãos, a não ser da palavra do Senhor. Aliás, Jesus disse isso, nós vimos hoje na lição da Escola Bíblica Dominical da igreja, o Senhor dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso, irmãos, perseverar, não deixe a sua Bíblia fechada. De vez em quando estou encontrando uma Bíblia aqui no santuário, que alguém esqueceu. Não é possível, que a gente se esqueça uma Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser companheira constante da nossa jornada aqui na face da terra. E tem muitos irmãos que já não estão mais ouvindo a voz de Deus, porque não abrem a Bíblia Sagrada, porque não se dão, irmãos, a preocupação de abrir um texto, olhar, examinar e procurar extrair aquilo que Deus comunicou através de sua palavra. E outros correm para ir para os cursos de oração, para ouvir profecia, lições, testemunhos, assim por diante. Mas esquecem que a palavra de Deus é inspirada por Deus, foi dada à igreja para nortear a vida do cristão e para manter o seu coração aquecido. Amém? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor? Então, irmão, persevere. Mantenha-se firme na leitura, na observância da palavra de Deus, porque você vai manter o seu coração aquecido. A outra perseverança que o texto fala aqui é na comunhão, irmãos. Comunhão com Deus. Nós estamos nos relacionando, irmãos, com Deus verdadeiro, Deus sério. O Deus que a Bíblia diz que é um fogo consumidor. Você tem uma relação pessoal com esse Deus. E nós precisamos manter esta comunhão vertical, avivada, renovada, ativa. E isso não pode acontecer se eu mantenho o pecado no meu coração. O salmista diz: se eu atentar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E a nossa comunhão, diz São João, é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Você, irmãos, tem uma companhia, tem um companheiro, e este companheiro é o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, através do seu Espírito que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor, como os senhores e as senhoras cantaram há poucos minutos atrás. A comunhão com os irmãos também, com os crentes entregados, com raiva do outro, boicotando o outro, minando a unidade da igreja. Irmãos, perseverar na união é tirar as arestas do relacionamento com Deus e um com os outros. Não podemos viver brigados, com diferença, ou com indiferença de um para com o outro. Nós somos uma família, a família de Deus, e aqueles irmãos viviam unidos, irmãos. Eles viviam em comunhão, uns com os outros e com Deus de Israel, o Deus verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor. E o texto fala que eles perseveravam também na união, no partir do pão, na celebração do Senhor, no grande memorial da ceia. Eles se reuniam periodicamente para juntos partir o pão. Este pão que será partido daqui a pouco para nos entregar a ceia do Senhor, representado no partir do pão.
na comunhão, naquele momento mais gostoso que a igreja experimentava quando se reunia para trazer à memória a morte e redentura de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz também perseverar do que na oração. Ai, Jesus do céu, é aqui o negócio complica, né? Porque eu nunca vi uma geração que não gosta de oração, é essa geração do século XXI. A gente enche a igreja nos dias de domingo, mas nos cultos de oração poucos aparecem para buscar a presença do Senhor. Eu sei que muitos trabalham, muitos têm compromisso, mas outros não vêm porque não estão perseverando na oração. Nós estamos, irmão, diante de uma geração imediatista que está sendo doutrinada pelo mundo neopentecostal, que você tem que exigir de Deus, Deus tem que dar a resposta agora, aqui e agora. Mas não é essa a verdade que a palavra do Senhor nos revela. Se é para perseverar, então pode ser e acontece que a resposta da oração demore. Então o crente tem que perseverar, tem que estar sempre orando, buscando a presença de Deus. E nós não oramos, nós não estamos mais clamando a Deus, nós não estamos interessados nos cursos de oração da igreja, nem em casa, nem em canto nenhum, irmãos. Como é que nós vamos manter a fé aquecida no coração sem haver perseverança? Não tem outra maneira. Eu desconheço. É um preço a pagar, irmãos. É um compromisso a ser cumprido. Deus lhe chamou para você ocupar a brecha. Você é a coluna da igreja. Você foi chamado para clamar a Deus pela sua família, pelo seu lar. Onde é que você está nas terças-feiras da noite, quando nós nos reunimos aqui para buscar a santa presença de Deus? Talvez esteja em casa assistindo novela, um programa qualquer, ou no Facebook, nas redes sociais. Queridos, é hora de despertar. Amém? Quer manter a fé aquecida, quer manter o interesse pelas coisas de Deus, persevere na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém, irmãos? Porque Jesus prometeu todas as vezes que a igreja se reunisse em seu nome, ele se fazia presente em nosso meio. Ele está ao alcance da sua voz, ao clamor da sua alma. Nós precisamos orar incessantemente ao Senhor. Orai sem cessar, perseverai na oração, orando em todo o tempo. Eu ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Quer dizer, o crente não acha que não deve orar. Irmãos, a alma crente, ela respira a oração. Agora, irmãos, acordemos, vamos perseverar. Quanta gente aqui que não era frequentadora assídua deste culto de oração da igreja, hoje não se encontra mais aqui, porque eu vejo todo mundo, eu percebo, irmãos, o pastor tem esse problema, está olhando quem faltou. Não é para falar, é porque é a preocupação, irmãos, porque todos deveriam estar orando, buscando a presença do Senhor. Amém? Clama a mim, disse o profeta, disse Deus através do profeta, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos perseverar, irmãos, na oração, vale a pena. Amém? Vale a pena, porque Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o clamor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira dica é perseverança. Independente de circunstâncias boas ou ruins, não interessa. Quer dizer que só veio para a igreja quando tudo está bem? Só gosta de orar quando tudo está bem? Não, irmãos. Ou até o contrário, só vem orar quando tudo está por água abaixo, como se Deus fosse vivesse ao capricho de nossas necessidades. Não é assim, irmãos. A oração é muito mais do que a petição, é o louvor e a adoração, e eu e você precisamos perseverar na oração. É a primeira dica para você manter o seu coração aceso, o seu interesse pelas coisas de Deus. A segunda coisa, irmão, nesse texto, viva sob ou debaixo do temor do Senhor. Olha, irmãos, nós estamos perdendo a sensibilidade em relação ao pecado, nós não estamos mais temendo a Deus. Basta
vê como nós nos reunimos com a falta de reverência dentro do santuário. Hoje até que parece tão quieto. Graças a Deus por isso. Às vezes eles vão picotando no celular, no Facebook, enquanto o culto está transcorrendo. Outros estão fora, outros estão sentados. Até diziam que aqui tinha uma igreja do Beco, misericórdia, parece que acabou. Glória a Deus por isso. Pessoas que o culto aqui, a gente reunido, buscando, clamando ao Senhor, e pessoas estavam nem aí preocupadas com a presença de Deus no meio da igreja. Falta de temor, irmãos. Olha, Davi disse: Senhor, muda o meu coração o temor do teu nome. A gente precisa aprender a respeitar a presença de Deus em nossas vidas e no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A grande motivação de você estar aqui nesta noite, irmãos, é a presença de Jesus no meio da sua igreja. Porque Ele prometeu todas as vezes que 2 ou 3 se reunissem em seu nome, Ele estaria ali no meio deles. E você quer coisa melhor do que a presença de Deus no meio da sua igreja, meu irmão? O texto diz aqui que foi lido em cada alma, olha, em cada uma daquelas 3.120 pessoas, naquele culto, naquela igreja, não tinha nenhum santuário para ser instalado debaixo lá no alpendre, lá dentro do santuário, nas casas. Em cada alma havia o que? Temor, respeito pelas coisas de Deus, pela sua obra, pela sua presença, pelo santo nome do Senhor. Quantos crentes contam piada de crente, quantos pastores, quantos ministros do Evangelho, a palavra de Deus revela um deles, que ele era um homem de lábios impuros, e disse que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele viram o rei. Quando ele viu o Senhor, ele cai acabado, digamos, diante da presença augusta de Deus, e clama misericórdia, e Deus ouve o clamor e abençoa e renova a vida espiritual daquele homem. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para temer o teu nome. Mas eu, pela grandeza da tua benignidade, entrarei em tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Não é que a gente vai ter um culto geladeira, todo mundo você dá um pio dentro do santuário, não é isso não, irmãos, mas é respeitar a presença de Deus no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que se interessam só pelo coral, por exemplo, está cantando. Pregador, quem é? Fulano, está cantando, ele cai fora. Ou pelo pregador, eu vou ouvir, que eu gosto de ouvir. Outro é o Ebenezer, eu vou. E assim a gente torna-se seletivos, falta de temor, de respeito à presença de Deus na igreja, porque se o Senhor diz todas as vezes que a igreja se reúne e se faz presente, irmãos, então eu acho que esta é a grande motivação para me fazer sair lá do Cristo, pegar o meu automóvel, vir para o Geisel, para que adorar o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, na beleza de sua santidade. Ora, amados, disse Paulo, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, disse o rei Salomão. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de todo, porque isso faz mal. Isso fere a santidade de Deus. Isso insulta a Deus. E ninguém pensa que ficará impune se não priorizar essa questão de temor em relação às coisas de Deus, coisa sagrada da casa do Senhor, do reino de Deus. Isso é coisa séria. Nós estamos, irmãos, envolvidos no projeto de Deus, a igreja de Deus, a obra de Deus. Nós somos de Deus. E precisamos viver uma vida de respeito, de temor, de consideração ao Senhor, o seu reino, a sua obra, a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor.
disse Pedro: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na face da terra. A segunda dica que eu estou lhe dando para você manter o seu coração aquecido: perseverança e andar no temor do Senhor. A terceira dica: não deixe de congregar. Está escrito aqui, irmão, no texto. Todos que criam estavam juntos, congregados, adorando, servindo a Deus. O texto diz também, lá no verso 46, desse mesmo texto que eu li, e perseveraram todos os dias, unânimes, no templo. E nós estamos indo para a igreja ao domingo à noite. Às vezes, na ceia. E tem gente que só vem quando está passando de um ano para o outro. E outros até querem ser agora crentes carreira solo, sem pastoreio, sem dar satisfação a ninguém, por aqui, por lá. Irmãos, não é esse o propósito de Deus para quem tem fé em Jesus Cristo. Deus quer que a gente se congregue, se ajunte para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para fazer a obra de Deus. Nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Olha o escritor dos Hebreus, se queixava naquela época neotestamentária que tinha crente que não estava nem aí quando a igreja se reunia na casa do Senhor, aonde fosse que ela se reunisse. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia que irá se aproximando da vinda de Cristo, aquela perspectiva. Agora deixa eu contar aqui um exemplo maravilhoso de uma mulher que tinha 84 anos. Levanta a mão, tem 84 anos aqui. Parece que ninguém chegou lá ainda não, né? Está chegando aos 84? Olha aí, está vendo? 84 anos, era viúva. Não tinha um marido, não tinha alguém que acompanhasse dessa assistência, era viúva. Ela era profetisa, era uma mulher que Deus usava para abençoar a vida da igreja. 84 anos, veja que velhinha durinha. Veja que bênção. Olha o testemunho que a palavra de Deus diz daquela mulher, irmãos. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Samuel, da tribo de Fanuel, da tribo de Azé. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos. Aqui talvez a gente pode botar os 7, 84 a 93 anos. Foi 91. 84 com 7, 91, né? Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Aquela mulher tinha a alma dela ligada ao santuário, a alma da igreja se reunia para adorar o Senhor. Ela tinha prazer de ser crente, de estar junto com os irmãos para celebrar o Senhor. Como está difícil hoje atrair as pessoas para a igreja. Eu estou vendo assim no meio evangélico igrejas predadoras, cada uma fazendo algo diferenciado, encontros, festas, tudo que imagine os irmãos para atrair as pessoas para dentro do santuário. Não deveria ser assim, irmãos. Se vocês observarem, o culto lá em Jerusalém do templo era um culto desinteressante. Porque imagina os irmãos, as reuniões do santuário em Jerusalém eram 2 vezes por dia. Pela manhã e à tardia, o animal era sacrificado no altar do holocausto. O povo presenciando aquele momento que Deus é adorado através daquele holocausto. Agora imagina o animal berrando, o levita sangrando, sangue sendo derramado. Até uma vez é interessante, mais 1, 2, 3, 10, 20, 100 mil, dá para a gente ficar um pouco apavorado.
Eu, pelo menos, acho que eu ficaria assim, assustado, ver tanto sangue derramado, animal gritando. Mas veja, havia alguma coisa ali, irmãos, que apontava para o programa Redentor, a ponto do salmista dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Um dia dos teus atos vale mais do que outra parte, 1000. Como está difícil puxar os irmãos para se ajuntar, para cultuar a Deus, mas é hora de despertar, irmãos. Eu estava pensando, até coloquei um quadro no Facebook, nas redes sociais, do pastor Val, e o preletor, o conferencista, traz a mensagem num desses eventos, mas quem vai pastorear você é o pastor da igreja, é ele que vai alimentar você, é ele que vai batizar os seus filhos e vai sepultar você também, viu? Ou às vezes até a igreja sepulta o pastor também, porque tudo bem, vamos partir deste mundo para a eternidade, algum dia. Veja, irmãos, a necessidade de a gente se congregar, estar juntinho, porque nós somos feitos de sonhos. Os irmãos conhecem uma fogueira, muito comum aqui no Nordeste. Você é um tição, tira o tição da fogueira, tira, o que é que vai acontecer com ele? Vai o quê? Apagar. É o que está acontecendo com muitos crentes apagados, porque já não estão mais se congregando constantemente junto com a igreja, bendizendo e louvando o nome do Senhor. E a tendência natural é se apagar, perder prazer, perder alegria, perder satisfação. Mas eu estou lhe dando uma dica para o fogo manter-se aquecido dentro do seu coração. Não deixe de congregar. Outra coisa, seja um crente liberal, contribua para com a obra do Senhor. O texto diz aqui, irmãos, a palavra de Deus diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Pelo menos hoje, eu não vejo assim essa necessidade de crente estar vendendo seus bens para entregar para a igreja, porque ao longo desse projeto de Deus, que haja uma contribuição metódica, sistemática para a manutenção do trabalho do Senhor, mas isso deve ser feito de coração. Mas a alegria era tão intensa da igreja, daqueles irmãos no início, que eles eram crentes liberais, pessoas que entendiam que Deus lhe dera os recursos para manter-se a si mesmo, a sua família, investir nos seus filhos, evidentemente, mas também manter a casa do Senhor. Amém? Manter a casa do Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Isso fazia a igreja primitiva, queridos irmãos. Mas tem gente que tem dificuldade de abrir o bolso. Eu já disse, já coloquei até nas redes sociais, que a primeira coisa que acontece quando um crente perde a visão de Deus é trancar o bolso. A primeira coisa é que o dízimo escasseia, não aparece mais na igreja, porque ele já não sente mais prazer nem satisfação de contribuir para a manutenção do reino de Deus. Quando Deus colocou sobre nós essa grande responsabilidade de nós mantermos a sua obra, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, eu vejo assim que Deus me deu recurso, meu sustento. Eu tenho uma aposentadoria que não é muito grande, tanto da igreja, junto o pacotinho e entrega a Deus o que Ele deu. E Deus tem me abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Não falta nada, louvado seja Deus. Eu já disse aqui aos irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de entregar o dízimo do Senhor. Quando eu trabalhava, ganhar salário mínimo era rimo de família, pagando aluguel, água, luz. Imagina a dificuldade. Mas sempre Deus falava no meu coração a necessidade de ser fiel nesta área também. Entrega, não é seu, é do Senhor. Você não pode se apropriar daquilo que é de Deus. E eu comecei a pedir que Deus me ajudasse, porque eu me jogava assoberbado de compromissos que não tinha condição. Quando eu for fazer um projeto, eu começando dando um pouquinho. Comecei, digamos, era 10, comecei dando 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, o tempo passando, 7, 8, 9,
10, sustentei até hoje, pela graça de Deus, e nunca me faltou nada, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Seja liberal. Nós não precisamos do seu dinheiro. A nossa igreja congregacional, ela não é uma igreja que vive enfatizando arrancar dinheiro da pele das ovelhas, ou a lã das ovelhas. Não. Mas nós não podemos deixar de ensinar que a contribuição é bíblica, é necessária, é bem-vinda e foi instituída por Deus para manter a sua obra, louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, já chegou em minhas mãos, sabe quanto eu vou pagar de energia aqui na igreja? R$1.400. R$1.400. Como gestor da igreja, eu vou tomar providência, vou apertar para culto aqui no santuário, só ser culto expressivo. R$1.400, irmãos, é um salário mínimo de meio. É um e meio salário mínimo. E se os irmãos não contribuírem, a gente vai desligar tudo e vai deixar tudo aberto aqui, morrer de calor. Então o que eu quero dizer, irmãos, que o seu dinheiro, que eu não vou atrás de dinheiro de ninguém, nem preciso, mas como pastor da igreja eu preciso dizer, se você quiser manter a fé crescer no seu coração, seja liberal, porque Deus foi liberal para você, já ordenou o seu sustento, tem abençoado a sua vida, o seu lar, você tem crescido também nesta área, e dizem que aqui na época do Rio só tem um carrinho que era um cheguete velho, palavra de velho, pois é, quantos carros tem aí? Me veja aí tudo novo, coisa linda, Deus te abençoe, deu graças, irmãos melhoraram, bendito seja Deus. Então a igreja deveria melhorar na mesma proporção que os irmãos melhoraram, porque é bíblico, faz parte da vida cristã, ser liberal. Aqueles irmãos vendiam terreno, davam o que tinha para manter a obra do Senhor. Ninguém quer isso hoje, irmão. Não vê na sua cara para dar, que não quer dinheiro, não. Aqui não é na igreja neopentecostal, que diz, olha, dê tudo para você receber tudo. Não. Seja fiel. Deus te deu 100. Eu pedi, olha, devolva 10 para manter a minha casa, porque eu vou abençoar os 90. Amém? Eu até já escrevi um artigo, 90 é maior do que 100. Pastor, o senhor está doido, não sabe? Sei um pouquinho de matemática, não, porque eu tenho um curso superior, eu sei somar, multiplicar e dividir, pelo menos subtrair. As 4 operações fundamentais eu sei. E eu sei que 100 é maior do que 90, mas no reino de Deus 90 é maior do que 100, porque tem a bênção de Deus. Amém? Tem a bênção do Senhor. E esse 90 vale mais do que 100, 120, 150, porque você entregou liberalmente, fielmente a casa do Senhor para manter a sua casa, aquilo que Deus lhe deu, uma parte pequena, para manter o trabalho do Senhor. Aqueles irmãos faziam isso e Deus abençoou a vida deles, irmãos. Fazia as provisões para a vida deles, abria as portas para eles. Ser um crente liberal. Amém? Eita! Jesus, tem misericórdia. Trazei todos os dias, disse o profeta, a maravilha da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E depois trazei prova de mim, vive o Senhor dos exércitos, eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém maior bastante. Eu nunca vi um crente pessimista passar necessidade. Há 72 anos naquela igreja ali, olha. O irmão lá, ali perto da Eletropeça. Você não conhece a Eletropeça ali no centro da cidade? Pois é, ali pertinho, ele tinha uma coisa que dividia cachimbo de fogão, aquele negócio, aquelas bocas, né? A mangueira, aquela braçadeira, aquelas coisinhas. Irmãos, era um negócio desse tamanho. Vivia daquilo ali para manter uma família. Ele era diácono da igreja. Todos os filhos foram formados. Tinha casa própria. O sustento parece que um negócio insignificante, mas tinha a bênção do Senhor sobre aquele negócio que aparentemente não dá dinheiro para ninguém, e Deus abençoando, os filhos se formando, bem casados, um casamento com pessoas que têm recursos, e Deus se fazendo tudo e abençoa aquela família até hoje, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A outra dica é ser liberal. E para terminar,
cultue a Deus com a sua vida e também nos cultos da igreja. E seja partícipe na obra de evangelização. Quer manter a chama acesa? Se junte para cultuar ao seu Deus, porque o texto diz aqui, irmãos, preste atenção, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentavam no Senhor os que iam sendo salvos. Havia um sentimento profundo de adoração a Deus naquela comunidade. O povo se reunia para adorar, celebrar o Senhor, o Deus dos céus, o Deus altíssimo, o Deus transcendente, o Deus imanente, quer dizer, o Deus inacessível, mas o Deus que se mistura com o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que não abandonou a sua igreja, vai estar na sua igreja. Alguém disse que Deus está embaraçosamente perto da sua igreja. Mas pastor, eu não estou vendo, o problema não é que Deus é seu. E quando você enxerga essas coisas, tudo muda na sua vida, meu querido irmão. Isso norteia a sua vida, o seu viver. O culto não só é circunscrito quando nós nos reunimos para adorar no domingo ao Senhor. É ao sair daqui, você está cultuando a Deus no seu viver, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos e assim por diante. Aquela igreja vivia louvando a Deus, amém? Adorando a Deus, servindo a Deus, uma igreja comprometida com a obra de Deus, e só podia gozar da bênção do Senhor, né? Amém? Amém, irmãos? Eu sei que ovelha quando está comendo não berra, né? Não é isso? O senhor trabalhou? O mundo do interior sabe que ovelha quando come não berra. Quando você vê muita zoada no culto, é um negócio complicado, porque a ovelha que está comendo não berra. Está ouvindo? Está aprendendo? Estou lhe dando 5 dicas nessa noite para você manter a chama acesa no seu coração. Amém? Baseado na experiência da igreja primitiva, seja perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. Viva debaixo do temor do Senhor. Respeite a Deus, a sua obra, o seu reino. Não deixe de se congregar, de se reunir com a igreja. Seja um crente liberal, abra o bolso para servir a obra do Senhor. E por último, viva uma vida de intensa adoração, porque digno é o Senhor. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Neste exato momento, irmãos, os céus estão louvando e bendizendo o nome do Senhor. Tem categoria de anjos dos céus que não cessam de dia e de noite da adoração a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E nós, seres humanos, alcançados por Deus, privilegiados por Deus para a adoração, a gente às vezes relaxa, mas a partir de hoje à noite eu espero em nome de Jesus que nós mudemos de vida, mudemos de foco, amém? E vamos encher o nosso coração de sua palavra e viver para a glória de Deus, porque você não é mais deste mundo, você pertence ao Senhor, em nome de Jesus, amém?